Bom dia a todos. Eu sou o Fernando, eu estou na chefia do setor de pesquisa e inovação tecnológica em saúde do hospital. Gostaria inicialmente de agradecer e dar as boas-vindas a todos, profissionais, estudantes, residentes, professores e pesquisadores do HUB, da UNB e de outras instituições de ensino que estão prestigiando a nossa jornada científica. Esta é uma atividade que compõe a programação da primeira jornada científica do HUB. O evento acontece de 21 a 24 de novembro e de forma online. As inscrições para as demais palestras continuam abertas e podem ser realizadas pelo site do evento, que estará disponível aqui no chat. Aproveite para também assistir a apresentação dos trabalhos aprovados. O link de acesso aos vídeos dos autores está disponível no site da jornada. Solicito aos participantes que mantenham suas câmeras e seus microfones desligados e ao palestrante que habilite apenas a câmera. Essa atividade terá duração de 1 hora, tá? Pretendemos concluí-la às 10 horas da manhã, e teremos a oportunidade de ouvir o professor André Nicola, que é médico, professor de imunologia médica da Faculdade de Medicina da UNB, foi pesquisador pós-doutoral do Albert Einstein College of Medicine do Bronx, de Nova York, Estados Unidos, onde trabalhou com biologia celular de Cryptococcus neoformans e imunologia da criptocose experimental, com experiência nas áreas de genética de fungos, imunologia celular e humoral de micoses sistêmicas e biotecnologia de anticorpos. O professor André desenvolve pesquisas principalmente nos seguintes temas: fungos patogênicos humanos, macrófagos e anticorpos monoclonais. O professor André Nicola fará uma palestra sobre criptococose, destacando os avanços em ciências básicas e clínicas. Vamos primeiro ouvir o palestrante e, ao final, será aberto um espaço para perguntas e comentários. Quem tiver alguma manifestação, pode ir inserindo no chat aqui do Teams durante as apresentações, que farei a leitura ao final da apresentação do professor André. Agora, para iniciar a atividade, solicito ao professor André que habilite seu microfone e sua câmera. Então é isso, professor André, seja bem-vindo, obrigado pela oportunidade. Pode começar a sua palestra. Bom dia a todo mundo. Vocês conseguem me ouvir? Sim. E conseguem ver meus slides aqui? Sim. Então, bom dia a todos que estão assistindo aqui, que estão assistindo depois pelo YouTube. Eu queria agradecer muito o convite de participar desse evento e falar para vocês um pouco sobre a doença que a gente estuda no meu grupo de pesquisa e sobre os resultados das pesquisas que a gente tem feito. É um prazer participar da jornada do HUB. Eu sou ex-aluno aqui da Faculdade de Medicina da UNB. Me lembro de participar desses eventos há muitos anos atrás, na época que eu ainda era estudante. Então, eu fico muito contente, muito orgulhoso de ser convidado para participar do evento e conversar com vocês. Eu vou falar hoje sobre a criptococose. E eu vou falar, tem 3 partes essa palestra. Uma primeira eu vou relembrar, e para quem nunca estudou, falar um pouquinho sobre o que é a criptococose, por que ela é um problema grande de saúde pública, e trazer algumas informações, algumas das novidades, que eu acho que são as mais importantes novidades para quem trabalha com pacientes com criptococose, né? Depois eu vou falar sobre os resultados de uma pesquisa que a gente faz no meu grupo, que é um projeto da Rede Criptococose Brasil, no DF. É uma pesquisa mais clínica epidemiológica do meu grupo. E, por fim, eu queria trazer um resultado como exemplo de um tipo de pesquisa que a gente faz no meu grupo de pesquisa, que é pesquisa translacional. A gente une essas informações de estudos clínicos com informações que a gente obtém fazendo pesquisa no laboratório de microbiologia e imunologia,
E eu queria trazer isso como um exemplo de como profissionais de saúde e pesquisadores do laboratório podem trabalhar em conjunto para responder perguntas que nenhum nem outro conseguiriam responder sozinho. E perguntas que são importantes para a gente poder entender como essa doença funciona e poder melhorar o tipo de tratamento e as tecnologias de diagnóstico que a gente disponibiliza para esses pacientes. Então, vamos conversar um pouco sobre a criptococose. É uma doença fúngica causada pelos fungos Cryptococcus, do gênero Cryptococcus, e a maioria dos casos está associado à AIDS. Esse trabalho aqui de 2022 foi publicado há poucos meses, é um trabalho novinho em folha, em que eles estimaram a incidência da criptococose ao redor do mundo, associada à AIDS especificamente. Tá? Eles estimaram, então, em 152 mil casos por ano, com 112 mil mortes por ano. Então, a gente tem um número bem razoável de casos. Desses aqui, como vocês podem ver nesse gráfico à direita, a maioria dos casos acontecem na África, principalmente na África subsaariana. Então, 2/3 mais ou menos dos casos e das mortes por essa doença acontece na África subsaariana. Isso porque lá é o epicentro e é onde, infelizmente, a incidência da infecção pelo HIV e a AIDS é mais alta. E um outro número muito importante é que 19% das mortes de pacientes com AIDS é atribuída diretamente à criptococose. Então, essa é uma das principais causas de morte em pacientes com AIDS, que é uma coisa muito importante da gente lidar se a gente quer atingir aqueles objetivos de diminuir drasticamente a mortalidade por AIDS ao longo das próximas décadas. A criptococose é uma doença muito importante nesse caso, então. Mas existe criptococose além da AIDS, e vocês vão ver que isso é importante nessa palestra. Em países desenvolvidos, e recentemente eu ouvi uma palestra de um médico norte-americano, lá na América do Norte e na Europa, a criptococose não é tanto uma doença de pessoas infectadas pelo HIV com AIDS. É uma doença principalmente de pacientes com câncer ou pacientes em imunossupressão pós-transplante. Mais da metade dos casos no mundo desenvolvido são esses casos em pacientes com outras imunossupressões ou outras causas de imunossupressão que não a AIDS. Em termos globais, quando você olha para o mundo inteiro, 2/3 dos casos são em pacientes com AIDS. Mas nos países desenvolvidos, a coisa já é um pouco diferente. E, como vocês podem imaginar, o Brasil está no meio do caminho em termos de desenvolvimento socioeconômico entre a África subsaariana e América do Norte e Europa. E, de certa forma, em termos epidemiológicos, a gente também está nesse meio do caminho entre essas duas regiões, né? E, além disso, existe também a criptococose em pacientes imunocompetentes. O fungo que mais comumente causa criptococose é o Cryptococcus neoformans. E esse é raríssimo em pacientes imunocompetentes. Existem estatísticas de 1 a 3 casos por milhão de pacientes por ano. Enquanto pessoas com AIDS, você tem, em algumas casuísticas, por volta de 1 em cada 3 pessoas com criptococose. Então, veja que se a pessoa não tem imunocomprometimento, a criptococose por Cryptococcus neoformans é absurdamente rara. Mas existe uma outra espécie, um complexo de espécies, né, Cryptococcus gattii, que é capaz de causar criptococose em pessoas imunocompetentes. E essa espécie causou um surto no noroeste dos Estados Unidos, sudoeste do Canadá, na década passada. Praticamente todas as pessoas que tiveram criptococose por gattii foram pessoas com imunocompetentes, né? E essa mesma espécie ela é endêmica tanto na Oceania, principalmente na Austrália, quanto na América do Sul. Então, nessas duas regiões do mundo, a gente tem uma doença que é clinicamente parecida, mas epidemiologicamente é completamente distinta. Ela afeta crianças, a idade, então, é diferente, ela afeta... A gente viu aqui, eu vou falar para vocês mais para frente, a gente viu bebê com criptococose por gattii.
E a grande maioria dos pacientes com criptococos causado por essa espécie são imunocompetentes. Eles não têm infecção pelo HIV, não têm câncer, não têm nenhuma outra causa aparente de doença. E essa é uma forma que a gente não estuda tanto, não aprende tanto, então vocês imaginam o diagnóstico, a detecção disso aqui vai ser bastante complicado. Como é que é a apresentação clínica da criptococose? De longe, o sistema mais afetado no nosso corpo é o sistema nervoso central. O quadro clínico característico é uma meningoencefalite, com cefaleia, febre, isso vai aparecer em quase todos os pacientes, e outros sinais de danos no sistema nervoso central. Como vocês podem ver aí nessas imagens à direita, existem lesões importantes no cérebro, e isso pode causar uma série de sintomas neurológicos, confusão mental, déficits neurológicos focais, perda do nível de consciência, coma, etc. A doença é mais comum em pacientes HIV positivos com CD4 muito baixo, CD4 abaixo de 50, então você precisa de uma imunossupressão muito forte para o criptococcus poder causar doença. Esse é o quadro clínico mais comum, a maioria dos casos é desse tipo. Mas existe criptococose dos pulmões, da pele, dos ossos, de essencialmente qualquer órgão no corpo. O fungo pode afetar. O mais comum é o sistema nervoso central, mas ele pode causar problema no corpo inteiro. Como é que é feito o diagnóstico? Você pode observar o fungo diretamente com a tinta nanquim, essa imagem à direita. Vai ver esse fungo com um halo em volta do fungo, que é a cápsula polissacarídica. Pode obter o fungo por cultura de material de líquido, mais frequentemente, mas de qualquer outro material, qualquer outra espécie clínica. Existem testes sorológicos muito sensíveis e específicos que são bastante úteis, eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E também é possível fazer diagnóstico por observação direta do fungo em histopatologia. Os mais comuns, os mais frequentes que a gente viu no nosso estudo foram a observação direta e a cultura. Mas a sorologia está assumindo um papel cada vez mais importante, porque nessa última década surgiu um teste com sensibilidade e especificidade de quase 5%, e é um teste rápido, né, o LFA, o teste imunocromatográfico. Então, esse teste ele está cada vez mais assumindo um papel central no diagnóstico da criptococose. Como é que a gente trata criptococose? O tratamento aqui é o mesmo há décadas. O padrão ouro é a anfotericina B com flucitosina, durante um período de mais ou menos 2 semanas, depois fluconazol em 2 etapas, de consolidação e manutenção. Esse esquema terapêutico dura vários meses e a primeira etapa de indução precisa ser feita com o paciente internado no hospital, porque a anfotericina B-deoxicolato é uma medicação intravenosa. Esse é o padrão ouro, que não acontece no Brasil porque a gente não tem flucitosina, ou não tinha até esse mês flucitosina disponível, nem na rede privada, nem na rede pública no Brasil. Uma outra coisa muito importante no tratamento é o manejo agressivo da hipertensão intracraniana. A hipertensão intracraniana é uma das principais, ou a principal causa de morte em pacientes com criptococose, então fazer punções de alívio é uma coisa crucial. E outra coisa muito importante é iniciar a terapia antirretroviral naqueles pacientes com criptococose que têm a infecção pelo HIV no momento correto. E o momento correto, isso foi resultado de um ensaio clínico de fase 3, feito há 5 ou 6 anos atrás, se não me engano. O momento correto é esperar. É você começar a terapia antirretroviral pelo menos 4 semanas depois do início do tratamento com antifúngicos. Se a terapia antirretroviral é iniciada muito cedo, existe um aumento do risco do paciente morrer por síndrome inflamatória da reconstituição imunitária, a AIDS. Então, essa é uma ideia geral da criptococose, de livro-texto. É uma doença tropical negligenciada, então, infelizmente, não tem muita coisa que muda na doença. Eu queria trazer aqui 3 coisas que são novidades recentes, razoavelmente recentes, então, antes de falar do trabalho do nosso grupo especificamente. O primeiro é o CRAG reflexo.
Essa é uma estratégia que tem sido usada na África subsaariana e está começando a ser implementada em outras regiões do mundo. E a ideia aqui é o seguinte: todo paciente que tem infecção pelo HIV e coleta uma amostra de sangue para fazer a contagem de CD4, o laboratório de CD4 detecta que a contagem está baixa, abaixo de 200, o próprio laboratório pega essa mesma amostra de sangue e faz um teste de sorologia de criptococose, sem que o médico e os profissionais de saúde que atendam esse paciente tenham pedido. Por isso que chama reflexo o teste. CRAG é o nome do teste sorológico, então você faz o teste reflexo. E a ideia é, todo mundo que deu abaixo de 200, você faz o teste. Se deu positivo no teste, chama esse paciente para uma consulta. Na consulta, faz uma avaliação clínica, se ele tem sinais e sintomas de meningite, você continua com o diagnóstico, o algoritmo diagnóstico e o tratamento para meningite. Se o paciente não tem sinais e sintomas, essa aqui é uma pergunta importante que existem pesquisas ativamente sendo feitas, né? A gente faz punção no paciente assintomático para poder fazer a sorologia no líquor? Sim ou não? A gente trata preventivamente, isso aqui já existem trabalhos em que eles deram fluconazol e eles viram que o fluconazol não resolvia o problema. Mais de um quinto desses pacientes assintomáticos morriam de meningite criptocócica no ano subsequente. Então, aparentemente, o que essa estratégia de teste reflexo faz é diagnosticar os pacientes com criptococose umas 2 ou 3 semanas antes dos sintomas da criptococose começarem a aparecer. E aí o tratamento é muito mais eficaz. Qual o tratamento ainda não está claro. Existe um ensaio clínico em andamento na África subsaariana com anfotericina ao invés de fluconazol. Então, ao longo dos próximos anos, a gente deve ter umas novidades interessantes. E os resultados que começam a aparecer desses estudos de CRAG reflexo na África do Sul, Tanzânia e Uganda, eles permitem um otimismo razoável. Existem pessoas já conversando sobre a erradicação da criptococose associada à AIDS até 2030, com base nessa estratégia de diagnóstico tão precoce que ainda é antes do início dos sintomas. Então, essa é uma área bem interessante que a gente deve ter novidades. E, no ano passado, teve essa portaria aqui publicada que coloca o teste, o CRAG-LFA, o teste rápido, né? Reflexo em todos os pacientes com CD4 de 200 ou menos, como parte da política pública de saúde para tratamento de pacientes com HIV. Uma segunda novidade bem interessante que eu queria trazer para vocês é um novo esquema terapêutico. Esse padrão ouro de anfotericina B mais flucitosina existe há 30 anos, provavelmente. E esse ano foi publicado esse estudo, eu acho que é um dos estudos clínicos mais importantes em criptococose em mais de uma década. É um ensaio clínico de fase 3, com 844 adultos com meningite criptocócica e AIDS. E os 2 braços do estudo eram, um deles, o padrão ouro, esse de anfotericina B mais flucitosina, paciente internado 2 semanas recebendo esses fármacos. O outro braço é super interessante, é uma dose única de anfotericina B lipossomal em alta dose, 10 miligramas por quilo de peso. Então, é uma única dose cavalar de anfotericina lipossomal. Você pode fazer isso com um paciente num hospital dia, por exemplo, ela é intravenosa, mas não precisa ficar internado, né? Então, faz uma única dose cavalar da medicação intravenosa e depois segue com 14 dias de flucitosina oral. Então, o paciente pode fazer o tratamento em casa, ao invés de fazer o tratamento internado no hospital. A taxa de efeitos adversos foi semelhante, um pouco mais baixa, e o mais importante, a análise estatística mostrou que esse esquema terapêutico é não inferior ao padrão ouro existente. Então, existem vários profissionais de saúde sugerindo que esse pode se tornar um novo padrão ouro para a terapia da criptococose. É um artigo bastante recente, até onde eu não conheço nenhum caso aqui em Brasília ainda de paciente tratado com esse esquema. Mas é uma novidade que parece bastante promissora. E a última novidade que eu queria trazer é que a flucitosina agora está disponível no Brasil. No ano passado foi publicada uma portaria de que a flucitosina ia ser incorporada ao SUS,
E a última notícia que eu tive é que agora, nesse mês de novembro, ela ia começar a ser distribuída, ia estar disponível para os participantes. Então, essa é uma lembrança, algumas lembranças aí da criptococose. Eu queria conversar agora com vocês sobre as pesquisas que a gente faz. E eu queria começar falando por que a gente faz pesquisa? Se já existe tratamento para essa doença, para que a gente ainda vai gastar tempo e dinheiro fazendo ciência, estudando a criptococose? Os estudos epidemiológicos mostram que a letalidade dessa doença é por volta de 70% na África subsaariana, onde a maioria dos pacientes estão. Se vocês lembrarem aquela estimativa bem recente, de 152 mil casos, 112 mil mortes. Então, a maioria dos pacientes com criptococose morre. Ainda existe muita coisa para a gente estudar para tentar otimizar sistemas de saúde para reduzir essa letalidade ao redor do mundo. Em países envolvidos, a letalidade da criptococose está por volta de 20%. Então, essa é uma letalidade alta, essa é a letalidade da febre amarela não tratada. É uma doença grave, e isso é um reflexo de que a maioria dos pacientes com criptococose são pacientes profundamente imunossuprimidos, e eles raramente têm só a criptococose, eles vão ter várias outras doenças oportunistas juntas, então são pacientes graves. Mas veja que essa ainda é uma letalidade alta. A gente está falando aqui de 20% em países envolvidos, 40% no DF, 40% é a letalidade dos surtos de ebola que a gente tem na África subsaariana ao longo dessas últimas 2 décadas. Então, ainda existe muita coisa que a gente precisa fazer. A anfotericina B é um fármaco que foi descoberto nos anos 60. A anfotericina B-deoxicolato, que é a formulação mais comum e mais barata, ela é tão nefrotóxica que, em algumas séries de casos, 50% dos pacientes têm que parar o tratamento no meio do caminho porque eles estão em insuficiência renal aguda. A fluoxetosina é tão mielotóxica que 20 e poucos países no mundo têm esse fármaco disponível. A maioria dos países não tem. Então, a gente usa um esquema terapêutico baseado em 2 classes de fármacos super antigas, com um monte de efeitos colaterais bastante tóxicos, e mesmo usando esse padrão ouro, de 1/5 a metade dos pacientes morrem. Então, eu acho que ainda existe muita coisa para a gente resolver, tanto em termos de pesquisa básica, para encontrar novos alvos para drogas e criar novos fármacos para tratar essa doença que sejam mais eficazes e menos tóxicos, quanto em termos de pesquisas de saúde pública, que a gente pode otimizar os sistemas de saúde público para reduzir a letalidade por essa doença. Então, esses são os motivos da gente fazer pesquisa com criptococose. E aí, a primeira pesquisa que eu queria falar para vocês é o nosso trabalho como parte da Rede Criptococose Brasil. Esse é um projeto nacional, liderado por uma médica infectologista lá da Fiocruz do Rio de Janeiro, a doutora Marcela Azera. Fazem parte dessa rede 42 instituições de 19 unidades da Federação Brasileira, os 8 estados e o DF. E os objetivos principais desse trabalho em rede são montar um mapa detalhado da epidemiologia da criptococose no Brasil, entender a distribuição de espécies de criptococos, quais são as espécies que causam a doença nas diferentes regiões, e implementar o CRAG-LFA como estratégia de saúde pública. A gente se juntou à Rede Criptococose Brasil em 2014, e por a gente, eu estou falando um conjunto de profissionais de saúde, pesquisadores da Universidade de Brasília e da Fiocruz Brasília, né? A gente se juntou a essa rede em 2014. E, inicialmente, um médico e pesquisador da Fiocruz, o Vitor Laet, era o coordenador da rede aqui no DF. Depois, eu me tornei o coordenador da rede dos trabalhos da RCB aqui no DF. E como parte dessa rede, então, lá no início, foi feito um estudo retrospectivo por uma aluna de mestrado, a Juliana, orientada pelo Vitor Laet. Ela fez um estudo com base em levantamento de dados secundários de prontuário da criptococose no DF de 2006 a 2013. No período de 2014 a 2019, a gente fez um estudo epidemiológico prospectivo, que é o que eu vou falar um pouco mais para vocês daqui um pouco. Então, a gente coletou informações sobre os casos de criptococose nesse período de 2014 a 2019.
E agora, no período da pandemia, né, de 2020 a 2023, tem uma aluna de mestrado que eu oriento, a Carla, e o projeto dela, que ela está começando agora no mestrado, o projeto dela é avaliar o que aconteceu com a epidemiologia da criptococose no DF nesse período de 2020 a 2023. Então, sobre esse estudo retrospectivo, foi o trabalho de mestrado da Juliana, orientada pelo Vitor Laerte. Nesse período de 2006 a 2013, ela conseguiu detectar 87 casos de criptococose. A maioria deles, o diagnóstico foi feito por tinta nanquim e cultura, e não foi feita a identificação da espécie. Então, até 2014, quando a gente começou esse trabalho, o diagnóstico de criptococose nos laboratórios de micologia aqui do DF era Cryptococcus, era só o gênero Cryptococcus, né? A gente não sabia se era Neoformans ou GAT. E se vocês lembrarem lá, a gente tem aquela questão de que existe na América do Sul criptococose em pessoas imunocompetentes causadas por Cryptococcus GAT, mas a gente não sabia se existia no DF. Esses 87 casos, então, dão uns 10 a 11 casos por ano. A grande maioria era de meningoencefalite, ela conseguiu achar só um caso de pneumonia. 2/3 dos pacientes eram homens e 46 dos 87 morreram, que dá uma mortalidade de 53%, que é um número muito alto, muito mais próximo do que a gente vê na África subsaariana do que a gente vê em países desenvolvidos. Nessa casuística dela, que a maioria dos pacientes são adultos jovens, ali por volta dos 30 a 40 anos. E outro dado interessante que ela viu é que a maioria dos pacientes eram naturais de outras regiões que não do Distrito Federal. 1/4 dos pacientes eram daqui. O resto era de outras regiões. E por que isso aqui é importante? Existem informações, existem estudos de Nova York e da Austrália que sugerem que a infecção pelo criptococcus ocorre lá pela infância e o sistema imunitário não consegue eliminar a infecção. E os pacientes vão desenvolver criptococose, na grande maioria das vezes, envolvem por uma reativação de infecção latente. E essa infecção pode ficar latente durante décadas, né? Então, os pacientes que desenvolvem criptococose aqui provavelmente se infectaram por criptococcus em outras regiões do Brasil. E isso é importante por causa da epidemiologia molecular, a distribuição de espécies do fungo em diferentes regiões do Brasil. Então, esse foi o primeiro estudo que foi feito, o estudo retrospectivo. O segundo estudo que a gente fez foi o que começou em 2014. Foi aquele que a gente começou a coletar os casos de forma prospectiva. E aqui, as duas principais pessoas, não as únicas, estavam trabalhando, mas as duas principais pessoas fazendo esse trabalho, eram Joaquim Lucas, que é um pesquisador da Fiocruz. Ele defendeu um doutorado em Ciências Genômicas e Biotecnologia em agosto de 2020. Eu fui orientador de doutorado dele, do trabalho dele. O Joaquim focou mais nessa parte de epidemiologia molecular dos fungos. E o Valeriano, que é um médico infectologista do HUB, que vai defender agora em dezembro, daqui a 2 semanas, ele defende o doutorado dele em epidemiologia e manejo da criptococose no Distrito Federal. O Valeriano estava mais focado na parte clínica dos casos de criptococose. Então, esses resultados aqui são os resultados do doutorado do Joaquim e do Valeriano. Nesse período de 2014 a 2019, a gente identificou 100 casos de criptococose no DF. Desses 100 casos, em 75 a gente conseguiu o fungo. E a gente fez o Joaquim fez isso em colaboração com vários pesquisadores, né? A identificação molecular dos isolados. Ele identificou 66 dos isolados como Cryptococcus neoformans e 9 como Cryptococcus GAT. E isso foi uma novidade. A gente não sabia que existia criptococose por Cryptococcus GAT no DF. Na América do Sul, o Cryptococcus GAT está presente principalmente lá na Amazônia, na região norte. Quase não tem criptococose por Cryptococcus GAT na região sul e sudeste, por exemplo. Então, aparentemente, a gente está no meio do caminho entre o sul e o sudeste. E a gente viu desses pacientes com Cryptococcus GAT, dos 9 que a gente conseguiu isolar o fungo, 8 eram imunocompetentes, inclusive bebês e um adolescente de 12 anos de idade. Então, é uma doença completamente distinta que a gente não tinha percebido que existia no DF.
E pouco tempo depois da gente fazer essa identificação, o LACEN, que é o laboratório que faz a maior parte das identificações de criptococcus no DF, começou a fazer a determinação de espécies. O resultado mais chocante que a gente teve aqui foi a letalidade da doença. 26,9% em 2 semanas e quase 40% em 10 semanas. E por que eu digo chocante? A gente tem um sistema de saúde muito bem estruturado no DF, tem um número razoável de profissionais de saúde, tem hospitais super complexos, tem acesso à anfotericina B lipossomal, que é caríssima e muito menos tóxica. Mas apesar da gente ter acesso a tudo isso, a letalidade da criptococose aqui está mais próxima do que a gente observa na África subsaariana do que a gente observa em países desenvolvidos. Então, o que a gente viu? A maioria dos pacientes eram adultos, homens, a maioria deles era do DF, mas tinha nascido em outras regiões que não o Distrito Federal, então a maioria das pessoas, de uma certa forma, uma reflexão da população do DF, né? E vejam que mais ou menos um terço, ou um pouco mais de um terço das pessoas nasceram e passaram a infância na região norte e nordeste, que é onde a gente encontra Cryptococcus gat no Brasil. Em termos de fatores de risco, 66% eram HIV positivos, um terço dos pacientes então eram HIV negativos, né? Ou eram HIV negativos, ou a gente não sabia o status HIV. Daqueles com AIDS, a grande maioria estava com a contagem de CD4 super baixa, na mediana foi de 49 células por milímetro, e em quase metade dos casos a criptococose foi a doença definidora de AIDS, foi o primeiro momento em que o paciente teve AIDS. Em termos de apresentação clínica, 90% dos casos foi de meningoencefalite, a gente viu alguns poucos casos de pneumonia e congemia e infecção cutânea. Isso aqui é surpreendente também, porque em regiões lá no Nordeste dos Estados Unidos, por exemplo, 2/3 dos casos de criptococose por Cryptococcus gat eram pneumonias. E a gente não viu quase nada de pneumonia. Então, ou existe alguma coisa diferente acontecendo aqui, o nosso Cryptococcus gat é diferente do deles, ou a gente está deixando passar diagnósticos de pneumonia por Cryptococcus gat, que eu acho a explicação mais provável, né? Entre o início dos sintomas e o começo do tratamento, teve uma mediana de 42 dias. Então, vejam que esses pacientes, era a história bastante comum deles, eles vão pulando de hospital em hospital, até chegar em um de 3 ou 4 hospitais, inclusive o HUB, né, em que o diagnóstico é feito. Então, existe um adolescente de 12 anos com criptococose, passou 3 semanas com sintomas de meningoencefalite, pulando de hospital em hospital até ter o diagnóstico feito. Ele recebeu alta com sequelas neurológicas e ele chegou a pesar 30 e poucos quilos durante a internação. Então, a gente tem uma demora no atraso. E os pacientes, uma demora no diagnóstico. E, como consequência dessa demora no diagnóstico, 41% dos pacientes tinham hipertensão intracraniana no momento do diagnóstico e 55% tinham critérios de mau prognóstico, que vão aparecer nos pacientes que estão em estágios mais avançados da doença. Então, infelizmente, nesse período, pelo menos no DF, a gente estava diagnosticando criptococose no momento em que o paciente já estava no estágio mais avançado, e isso provavelmente contribui para a letalidade ser tão alta. A gente também se perguntou por que a letalidade é tão alta, o que mais que pode explicar isso? O Valeriano foi cuidadosamente nos prontuários ver o tratamento que os pacientes receberam, qual foi a terapia, e ele viu que diversos desses pacientes foram tratados com esquemas terapêuticos que não são aquele padrão ouro. No caso dos pacientes HIV positivos, 1/4 dos pacientes não recebeu o tratamento adequado. No caso dos pacientes HIV negativos, 58% dos pacientes não receberam o tratamento padrão ouro. Então, essa foi uma observação que a gente fez bastante importante. Existem critérios para diagnóstico, existe um esquema terapêutico adequado para a criptococose, e esse esquema não estava sendo usado em todos os participantes. E a gente tem bastante informação na literatura de que
não usar a fotericina, fazer tratamento só com fluconazol, por exemplo, a letalidade sobe de 20% para 70%. Então, essa foi uma segunda observação. Além da demora no diagnóstico como um todo, a gente tem alguns dos pacientes em que o tratamento adequado, o tratamento padrão ouro, não foi utilizado. Uma outra coisa que chamou bastante atenção foi o manejo inadequado da hipertensão intracraniana. Em quase metade dos pacientes não havia registro no prontuário de medida da pressão de abertura na punção feita para o diagnóstico. E somente 18 pacientes eventualmente fizeram derivações neurocirúrgicas. E a gente via isso bem, e existem artigos na literatura mostrando que o manejo agressivo, e manejo agressivo quer dizer fazer punção lombar todos os dias até a hipertensão intracraniana acabar. Depois de 10 dias fazendo punção diariamente, aí você encaminha para a neurocirurgia para fazer derivação. Mas em mais da metade dos participantes, dos pacientes desse estudo, esse manejo da hipertensão intracraniana não foi feito. Eles tinham uma punção para fazer o diagnóstico e pronto. E tem essa questão, que eu já comentei, do atraso no diagnóstico. O tempo entre o começo dos sintomas e o paciente começar a receber o tratamento é de mais de um mês. Isso significa o tempo que demora para o paciente chegar até o hospital, o tempo que demora entre o teste, entre a amostra coletada e o resultado do teste chegar ao profissional. O teste rápido, que é o principal, é o melhor teste diagnóstico que a gente tem, ele é feito em 10 minutos. Mas, da forma como o sistema de saúde do DF está estruturado, a fitinha do teste rápido fica no LACEN, enquanto os pacientes estão nos hospitais. Então, tem que coletar a amostra, mandar para o laboratório do hospital, que depois manda para o LACEN, que faz o teste, que coloca o resultado no sistema de informação eletrônica, e isso pode demorar dias. Então, demora dias para os médicos terem o resultado no exame que demora 10 minutos para ser feito. Então, quais foram os aprendizados que a gente teve, as lições e as sugestões para profissionais de saúde com base nesse nosso estudo? O que a gente pensou que pode ajudar esses profissionais a darem um tratamento ainda melhor para os pacientes, né? O primeiro é essa questão logística do teste diagnóstico, ter o teste diagnóstico no hospital onde o paciente está, não no laboratório central, né? Sempre se lembrar do manejo agressivo da hipertensão intracraniana, tem que fazer punção de alívio desse paciente todo dia até ele melhorar, e a terapia adequada com a fotericina, e agora que a gente vai ter, finalmente, né, a flucitosina. E, por fim, eu queria terminar falando bem brevemente, como eu expliquei para vocês, sobre essa pesquisa translacional que a gente fez com base nesse estudo clínico. Tem um conjunto de pesquisadores trabalhando em colaboração aqui e vários alunos de pós-graduação. E a ideia é a gente estudar o fungo, o fungo que causa a criptococose, que é o Cryptococcus. Aqui à direita vocês podem ver uma imagem de microscopia, em verde aí está a cápsula dele, né? E essa outra imagenzinha embaixo é uma imagem da colônia do fungo. À esquerda, ela não melanizada, e à direita, ela melanizada. A melanina do fungo é bem parecida com a nossa melanina, um pigmento preto que ajuda o fungo a se proteger do sistema imunitário. Esse fungo é inalado, dos pulmões ele vai para o sistema nervoso central, e na maioria dos pacientes, essa infecção inicial, ela não é curada, o sistema imunitário não consegue resolver. O fungo entra em latência. E, na grande maioria das pessoas, ele fica em latência para o resto da vida. Quando existe alguma imunossupressão, ele é reativado e vai causar a criptococose. Para ele poder causar a criptococose, ele precisa ter uma série de ferramentas para sobreviver no corpo da gente, que a gente chama os fatores de virulência. Estudar os fatores de virulência é importante, porque eles são alvos para droga. O principal fator de virulência do tétano é a toxina, e é o alvo das vacinas. Então, a gente quer estudar o que o Cryptococcus tem para causar doença que outros fungos não têm. E, ao mesmo tempo, a gente quer entender como que as pessoas respondem. Porque a grande maioria das pessoas responde tão bem que a infecção é assintomática, a infecção inicial. Então, se a gente entender o que acontece de errado no sistema imunitário daquelas pessoas que desenvolvem criptococose
entender o que acontece de certo no sistema imunitário das pessoas que se infectam pelo fungo, a gente pode, talvez, achar formas de tratar a doença agindo no sistema imunitário. Então, a gente quer estudar o fungo e a resposta hospedeira. Como é que a gente estuda isso, então? A gente pega esses dados dos pacientes, pega os isolados clínicos, vai para o laboratório, estuda os isolados clínicos e depois correlaciona com as informações dos pacientes. E aqui está um artigo que a gente publicou esse ano usando essa estratégia. Tá? Então, bem breve, a gente mediu um monte de coisa no laboratório, mas uma das coisas que a gente fez aqui, um dos exemplos, a gente mediu o tamanho da cápsula, e aqui vocês podem ver dois isolados diferentes. Um tem pouca cápsula, outro tem um monte. A gente mediu 75 isolados o tamanho da cápsula. A gente mediu também a formação de melanina. E aqui a gente tirou foto das culturas do fungo a cada 12 horas durante uma semana. E vocês podem ver aqui embaixo, as colônias vão ficando pretinhas e alguns ficam escuros muito rápido, outros ficam escuros bem mais devagar. Então, a gente mediu a velocidade de melanização. A gente pegou esses fungos todos e injetou num modelo animal, esse aqui embaixo, a foto, né? É uma larvinha, chama Galéria melonella. A gente viu quanto tempo demorava para a Galéria melonella morrer com cada um desses isolados. E aí vem a parte interessante de análise estatística, que a gente correlacionou as informações dos isolados com a sobrevivência da Galéria. E a gente viu aqueles que melanizam, os fungos que melanizam mais rápido, matam Galéria mais rápido. E os fungos que melanizam mais rápido produzem mais lacase, que é a enzima que catalisa a síntese da melanina. E o interessante aqui, o estudo translacional, foi quando a gente fez o mesmo com a sobrevivência desses pacientes do estudo clínico, que a gente viu. E a gente viu a lacase, isso já era conhecido, que a atividade lacase está relacionado com a virulência do fungo em seres humanos. A gente reproduziu o que já estava na literatura, significa é um bom resultado, né, de que a gente conseguiu informações importantes. Mas o mais legal, que é a novidade aqui nesse trabalho, é que a gente viu também uma correlação entre a velocidade de melanização e o risco do paciente morrer. Aquelas pessoas que estavam infectadas pelo fungo que melaniza mais rápido tinham maior risco de morrer do que aquelas que estavam infectadas por fungos que melanizam mais devagar. Isso significa, então, que a velocidade de melanização é importante, não é só a presença do pigmento. É quão rápido o fungo consegue produzir esse pigmento quando ele entra no corpo. E isso é importante porque agora a gente aprendeu um aspecto importante da interação do fungo com seres humanos, que pode ser um alvo terapêutico no futuro. E isso aqui é um exemplo, é o exemplo que eu queria trazer para vocês de pesquisa translacional, de como profissionais do laboratório e profissionais de saúde podem trabalhar junto para responder perguntas que a gente não conseguiria responder normalmente, sobre a fisiopatologia das doenças. Então, em conclusão, a gente viu que a velocidade de melanização é tão importante quanto, ou talvez mais importante do que a quantidade de melanina. É importante, inclusive, na infecção de seres humanos, então é um possível alvo para drogas e é um possível biomarcador de prognóstico. E a outra conclusão importante é que a gente pode aprender muito se a gente trabalha em conjunto entre profissionais de saúde e pesquisadores de laboratório. E eu queria deixar aqui um agradecimento às muitas pessoas que colaboraram nesse trabalho, aos alunos que trabalharam e trabalham ainda no laboratório e em serviço de saúde. E um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde que eu conheci, que trabalharam e colaboraram com a gente ao longo desse projeto. É impressionante o afinco e o esforço de todos os profissionais de saúde e o interesse deles em colaborar com a gente na pesquisa. E nada disso teria sido possível sem os profissionais dos laboratórios e dos hospitais que diagnosticam e tratam esses pacientes. Eu agradeço vocês, aos que estão assistindo aqui, tanto pela colaboração, quanto pelo trabalho que vocês fazem em diagnosticar e cuidar desses pacientes. E muito obrigado a todos que estão assistindo. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Eu posso fazer uma pergunta, Fernando? Pode, fica à Pode? vontade.
Então, Pode. André, primeiro foi um prazer, sempre um prazer te escutar. Quem está falando aqui é a Jusileia. Tenho trabalhado com você no Comitê de Ética e tenho aprendido muito quando escuto seus pareceres. E aí a pergunta que vai é bastante relacionada a isso. Muitas vezes, o próprio pesquisador, quando vai submeter a um comitê de ética uma pesquisa que passa da bancada para o uso com seres humanos, ele tem dúvidas qual é esse percurso. Você poderia esclarecer um pouquinho mais sobre esse percurso dos cuidados éticos envolvidos? Sim, essa é uma coisa bastante frequente. Eu dei uma aula recentemente na pós-graduação aqui em Ciências Médicas sobre isso. E eu tenho minha experiência pessoal. Eu sou médico, mas eu não sou clínico. A minha carreira foi toda em pesquisa básica, e aí em 2014 eu comecei a me envolver com pesquisa clínica, epidemiológica. Eu estou gostando bastante disso, eu estou querendo caminhar com a minha carreira um pouco mais para esse rumo. Mas a primeira pesquisa clínica que eu fui fazer, eu passei 6 meses indo e voltando com as documentações para o Comitê de Ética, até que eu enchi o saco. Eu não aguentava mais assinatura, documento, etc., e eu mudei o projeto. Eu desisti do projeto, desisti de fazer pesquisa clínica e fui com um aluno, era um aluno de iniciação científica na época, trabalhar com cultura de células no laboratório. A minha primeira experiência foi o que você falou, Jusileia, era de não conseguir entender a tal da plataforma Brasil, não conseguir todos os documentos e desistir. Felizmente, depois eu voltei, eu aprendi a trabalhar na Plataforma Brasil, como membro do CEP, a gente trabalha com isso o tempo inteiro. E o que eu acho importante dizer para todo mundo, não dá tempo de falar aqui quais são as coisas que você precisa fazer, né? Mas para quem trabalha com ciência básica, é um conjunto é um aprendizado, é um conjunto de técnicas, é a mesma coisa que você aprender a fazer um gel de eletroforese, ou aprender a pipetar um PCR em tempo real, fazer um ELISA. Você precisa aprender uma série de etapas, tanto de como se faz um projeto de pesquisa, como pragmaticamente como se usa a plataforma Brasil, né? E não desanime. Você um aprendizado, demora, mas você acaba pegando o jeito e depois fica tranquilo. Hoje em dia eu já tive projeto que eu submeti na Plataforma Brasil, foi aprovado de primeira em 1 mês e pouco. Tá? Então, esse é um desafio para pesquisadores de ciência básica, mas é um desafio que é possível vencer. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. E, eventualmente, se alguém tiver interesse, tiver dúvida, pode me procurar ou procurar outros membros do CEP para poder entender a burocracia e os diferentes passos para conseguir fazer pesquisa clínica funcionar. Eu te agradeço, professor, e também coloco o centro de pesquisa à disposição para tirar essas dúvidas. A gente tem conseguido dar esse suporte, né, Fernando, antes das submissões. Mas é isso, não desistir, né, doutora André? Muito importante. É complicado, É, mas é bastante recompensador. Certamente. com certeza. E nós temos aí, só corroborando a fala da Jusileia, temos fortalecido esse apoio aos pesquisadores justamente para que a gente torne esse processo mais fácil, né? E a gente consiga as aprovações de forma mais rápida, né? Seguindo aqui com as perguntas, primeiro eu gostaria de agradecer a participação da Carla Cristina Silva, né? Ela manda uma mensagem aqui para o professor André, obrigado pelas informações explicitadas, e pergunta, se já se tem alguma informação sobre como intervir nesses processos de melanização? Existe. Existem compostos que inibem a lacase, que é essa enzima que sintetiza a melanina. Um dos compostos, como é que é o nome? O nome comercial chama Roundup. É um agrotóxico. Como é que glifosato. Por incrível que pareça, um agrotóxico, um herbicida, aquele que é usado na soja, é o herbicida mais usado no mundo. Ele inibe melanização. Mas, como você pode imaginar, a gente não vai usar um herbicida para tratar a criptococose em seres humanos, né? Então, em termos de uso clínico em seres humanos, não existe ainda nenhum fármaco que iniba a melanização.
é uma área de pesquisa interessante. Tem um professor aqui da UNB, o professor Hugo Paz, que tem um projeto de desenvolver fármacos que inibem a lacase. Pegando um gancho nisso, eu fiquei muito assustado, viu, André? Fiquei mais preocupado hoje com a criptococose. Eu acompanho pacientes com HIV e sei que a gente não tem essa rotina, né? O cara baixa de 200 o CD4, a gente entra com a série de profilaxias e a gente não tem uma profilaxia para a criptococose, uma doença que se mostra tão letal, né? Então, fiquei muito preocupado. Como o fluconazol não é uma opção, os estudos já mostraram que não funciona, e tem estudo aí aventando a possibilidade da gente utilizar a anfotericina B para profilaxia. O que esses estudos têm mostrado em relação à segurança dessa profilaxia? Então, a anfotericina B deoxicolato não é uma boa para profilaxia, porque você tem que internar o paciente para fazer intravenoso. E Sim, a taxa de efeitos adversos é muito alta. Então, essa possibilidade nova agora do tratamento em dose única alta de anfotericina B lipossomal, ela parece promissora. Não existem ainda estudos dela como profilaxia. sim, O único estudo publicado esse ano foi para tratamento da doença. Eu sei que existe um ensaio clínico de fase 3 em andamento com aqueles pacientes do CRAG reflexo. Então, esse estudo, eles estão recrutando, está lá no clinicaltrials.gov, eles estão pegando pacientes que têm o CRAG positivo, mas são assintomáticos. E estão sim. testando se nesses pacientes esse tratamento com anfotericina lipossomal em alta dose, mais fluciclosina oral, funciona. Sim. Então, de uma certa forma, é profilaxia porque esses pacientes são assintomáticos, né? Agora, no paciente que você está acompanhando normalmente, que não tem CRAG positivo, até onde eu saiba, não existe estudo com a anfotericina como ferramenta profilática, né? Sim, entendi. Mais alguma pergunta, pessoal? Se ninguém tem, eu vou fazer uma pergunta final aqui. A gente já está no finalzinho do tempo. É mais filosófica, André, mas é só para a gente trazer um pouco um pouco mais, né, o tema da jornada, que é incentivando aí as pesquisas translacionais, né, e entendendo o que que a gente precisa para fortalecer esse cenário de pesquisa da UNB e do hospital, para que a gente tenha um processo mais efetivo, digamos assim. O que que você entende ser mais importante para o fortalecimento desse ecossistema de pesquisa e inovação em saúde das universidades, para que a gente tenha mais sucesso nessas iniciativas? Eu acho que o mais importante é a gente querer sair da nossa caixinha. Veja, mais uma vez, eu sou médico formado, mas eu não sou clínico, e eu já estava, em 2014, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu já estava há quase 15 anos, ou 14 anos, né, fazendo pesquisa em laboratório. Já tinha minha carreira, já tinha emprego, trabalhando nisso, mas eu saí da minha zona de conforto. Eu falei para vocês que a primeira vez que eu fui mexer com pesquisa clínica, eu desisti da plataforma Brasil. Mas eu insisti naquilo, fui aprendendo um bocado, aprendi mais um bocado, e eu acho que isso foi muito, muito bom. O tipo de pergunta que a gente consegue responder com esse trabalho conjunto de profissionais do laboratório, de médicos, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, etc., é super importante. Então, para mim foi uma coisa desafiadora, mas extremamente recompensadora, né? Eu gosto muito disso. E eu acho que esse primeiro passo de sair da sua área de conforto, de quem está lá no hospital ou no laboratório, vir para cá, para a academia, quem está aqui, ir lá no hospital e conversar com os profissionais de saúde, o que eu posso fazer para te ajudar, eu acho que esse é o primeiro passo e esse é o passo mais importante. Muito bom, muito bom. Temos nos esforçado muito para estreitar essa relação, né? E nos colocamos mais uma vez, professor, à disposição para qualquer iniciativa que parta aí da bancada para que a gente consiga testar as tecnologias aqui no cenário clínico. Muito É, Como não obrigado. tem, como não tem mais nenhuma pergunta, vamos encaminhando aqui o fim da atividade. E eu gostaria, então, de agradecer o professor André Nicola pela palestra e pela parceria de sempre.
a todas as pessoas que acompanharam essa atividade, em nome do Leonardo Lima Santos, a equipe técnica que viabilizou a realização dessa atividade online. Aproveito para informar que o registro de presença é automático para quem se inscreveu e acessou a transmissão pela plataforma e que o certificado de participação nesta atividade está disponível no site do evento em até 30 dias. Lembro a todos também que as inscrições para o evento continuam abertas, então gostaria de pedir a ajuda de vocês, a contribuição, para divulgar o evento, informar que as inscrições estão abertas e que vocês possam também acompanhar o restante da jornada. Tá? Muito obrigado mais uma vez, professor, e muito obrigado a todos.